peço aos irmãos que abram lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 34 ao 39. Mateus 10, 34 ao 39. É o texto da nossa exposição essa noite. Mateus 10, 34 e 39. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Vamos orar? E é o Senhor que fale conosco por meio da exposição de sua palavra. Senhor Deus, essa é uma mensagem dura, Senhor, uma mensagem grave da tua parte para as nossas vidas. Que possamos, Senhor, ter os ouvidos espirituais para entendermos as maravilhas da tua lei. Nos faz contemplar a glória de Cristo e aquilo que ele exige de nós por meio da exposição da tua palavra. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, algo que fica bem claro quando nós lemos o texto que temos diante de nós é que por meio desse texto o Senhor Jesus apresenta as demandas dele para aqueles que irão segui-los, ou segui-lo, melhor dizendo. Ou seja, o que Cristo exige das pessoas que haverão de segui-lo. As demandas que ele faz aqui para as pessoas que se dizem cristãs ou querem segui-lo de alguma forma, são demandas extremamente radicais. E às vezes nós não estamos entendendo muito bem isso. Pensamos ocasionalmente que ser um crente ou ser um evangélico é uma opção que nós fazemos entre tantas religiões. Tanto faz eu ser hinduísta, como um islâmico, como um presbiteriano, um católico, é tudo a mesma coisa. E é bem verdade, irmãos, que essa escolha é feita sem que nós tenhamos uma real dimensão do que é ser um verdadeiro seguidor do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que se a maior parte das pessoas entendessem o que o Senhor Jesus requer daqueles que o seguem, esse número de seguidores seria bem menor. Exatamente por existirem tantos conceitos errados sobre o que é ser um cristão, é que as igrejas têm se enchido de pessoas que nem sabem o que Cristo exige delas. Jesus disse essas palavras aqui aos seus discípulos quando os mandou em missão. No início do capítulo 10, nós vemos que há uma introdução a um diálogo feito entre o Senhor Jesus Cristo e os seus 12 apóstolos. Aos 12, o Senhor Jesus Cristo deu autoridade de expelir demônios e curar toda sorte de enfermidades. E é nesse contexto que ele está instruindo os seus apóstolos, antes deles saírem para anunciar o evangelho em diversos lugares, que o Senhor Jesus Cristo apresenta com clareza as demandas que são exigidas, não só para os 12, mas para todos aqueles para quem eles seriam enviados. Isso que o Senhor Jesus Cristo está requerendo não é só dos apóstolos, mas ele fala essas verdades para os apóstolos, para que esses também comuniquem a todos aqueles que estarão ouvindo a pregação deles enquanto eles estiverem caminhando. E eu creio que aqui o nosso texto apresenta de maneira bem clara 3 demandas ou 3 exigências que o Senhor Jesus Cristo faz para todos aqueles que o seguem. Vejamos então essas 3 demandas. A primeira delas, nós vemos nos versículos 34 e 36, é a demanda de sofrer
por Cristo. 34, 36 diz o seguinte: não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas a espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Dessa feita, então, a primeira exigência, a primeira demanda de Cristo é que soframos por eles. Se nós queremos ser verdadeiros cristãos, nós devemos estar dispostos a sofrer por causa de Cristo. Se nós estamos pensando que o cristianismo é uma religião que veio nos livrar dos problemas, né? Afinal de contas, vivemos em um mundo tão complicado, com tanto problema. Então, talvez o cristianismo seja a minha válvula de escape. Aquilo para onde eu vou e que traz uma relativa vida tranquila. Mas muitos estão enganados ao pensarem assim. A primeira exigência apresentada pelo Senhor Jesus Cristo diz que nós temos que estar dispostos a sofrer por causa dele. É o que nós vemos no versículo 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. É necessário entender exatamente o que o Senhor Jesus Cristo quer nos dizer com isso. Ele não veio trazer a paz? Como assim? Mas Jesus, ele me traz a paz com Deus, a paz com o meu irmão. De fato, irmãos, por meio do sacrifício de Cristo, nós temos paz com Deus. Mas também não paramos na paz com Deus. Por meio da paz que Cristo infunde em nossas vidas, nós também temos paz com o próximo. Nós nos tornamos um em Cristo Jesus. Mas podemos ver, para além disso, que aqui na sua primeira vinda, o Senhor Jesus Cristo está deixando bem claro que o seu reino não era um reino que os judeus tanto esperavam. Um reino messiânico, prometido no Antigo Testamento, em que o Messias haveria de vir para então libertar os judeus do jugo de outras nações e então estabelecer um período de paz. E é isso que muitos querem fazer até hoje. Que no primeiro século queriam pegar o Senhor Jesus Cristo e transformá-lo rei, principalmente depois que ele multiplicou pão e peixe, porque aquele estava ali como um provedor, um rei que todos queriam, aquele que haveria de estabelecer a paz, destruindo o poder de Roma sobre Jerusalém. Ainda hoje tem essa falsa impressão a respeito de Cristo. Esse é aquele que irá suprir todas as minhas necessidades. Eu vou orar para Jesus porque ele vai me dar um carro novo. Eu vou orar para Jesus porque ele vai me dar uma casa nova. Eu vou orar para Jesus. Afinal de contas, ele é um grande pacifista, né? Foi isso que ele veio fazer, ensinar a paz entre os homens. Pelo contrário, o Senhor Jesus Cristo diz claramente que o que ele veio fazer foi trazer a espada. Mas o que exatamente que o Senhor Jesus Cristo quer nos dizer com isso? É bom entendermos primeiro o que ele não quis dizer. Primeiro, o Senhor Jesus Cristo não quis dizer que ele veio fundar uma religião ancorada na violência, como existem algumas religiões aqui no mundo. Vejam, a guerra que está acontecendo lá em Israel são pessoas que estão extremistas religiosos, que pensam que por meio do assassinato até mesmo de criança, eles estão fazendo a vontade de Deus. Jesus não está dizendo isso, que todos os seus discípulos haverão de viver em uma guerra, tal como foi mal compreendido no período das cruzadas, dizendo que fizeram aquilo em nome de Cristo. Cristo nunca pediu nenhuma guerra no nome dele. Também Jesus não quis dizer que nós deveríamos usar espadas ou nos armar para converter pessoas infiéis pela força. Já contei isso aqui em aula para os jovens, que era muito comum no período das cruzadas pegarem pseudos cristãos, pegarem judeus e perguntarem: você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? Um judeu dizia não. E aí, então ele era decapitado. Jesus também, ele não quis dizer que nós iremos conquistar o mundo por meio do poder da nossa força, do nosso braço. Ele não quis dizer isso. Mas o que exatamente o Senhor Jesus Cristo quis nos dizer? Com essa expressão, ele está nos dizendo que haveria de existir conflitos entre pessoas, entre cidades e até países por causa dele. Ou seja, ele seria um motivo de discórdia
e de polêmicas e de inimizades. Jesus seria um motivo de polêmica e de briga entre as pessoas. E a razão para isso é a apresentação radical que ele faz de si mesmo. Vejam, irmãos, Jesus se apresenta primeiro como Filho de Deus. Ele se apresenta como o próprio Deus encarnado. Ele diz que ele é o único caminho e que sem ele todos estão perdidos. Essa ideia de que todos os caminhos levam a Deus, Jesus condenou isso. Ele diz, eu sou o caminho, e apenas ele. Ele diz que sem ele, nenhum homem pode alcançar a felicidade eterna. Ele afirma que é o caminho, a verdade e a vida. Isso é colocar, irmãos, uma espada na mão de quem não acredita. Todos aqueles que nos dizem, ou melhor, que nos vêm dizer que Jesus é o único Salvador, que não existe salvação em nenhuma outra solução, em nenhuma outra religião, a não ser em Cristo, eles ficam os nossos inimigos. Eles nos odeiam. Afinal de contas, quando nós condenamos os pecados deles, quando nós nos levantamos para condenar os pecados que estão tão latentes no nosso mundo, a resposta contra nós é inimizade, hostilidade, ódio e perseguição por parte daqueles que não acreditam em Cristo, contra aqueles que são parte do povo de Deus. Essa espada, portanto, a qual o Senhor Jesus Cristo se refere, é resultado de quem é Jesus. As pessoas nos odeiam por causa daquilo que nós falamos, quem é Jesus. Se nós falarmos de um Jesus que não exige santidade, as pessoas vão gostar, irmãos. As pessoas vão gostar. Afinal de contas, Deus é amor, Jesus é amor. Mas um Deus que é justo, que é santo, esse eu não quero ouvir. E essa espada, irmãos, segundo o Senhor Jesus Cristo, ela é tão profunda, ela é tão severa, que corta inclusive laços familiares. Veja o que ele diz no versículo 35. Pois vim causar divisão entre homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Queridos, a relação entre um pai e um filho é algo tão glorioso, tão bonito, que o próprio Deus se apropria dessa imagem para se referir à nossa relação com Ele. E aqui o Senhor Jesus Cristo está dizendo que até essa relação tão forte que há entre um pai e um filho, ela é quebrada por meio do Senhor Jesus Cristo. Um filho pode denunciar um pai denuncia um filho, porque abandonou a religião da família e está servindo ao Senhor Jesus Cristo. Mas não para aí. Do mesmo modo, a relação entre mãe e filha. A gente sabe como mãe e as meninas, as suas filhas, são tão apegadas. Há uma relação bem próxima, mais do que a relação entre pai e filha. Pai e filha geralmente é uma relação muito afetiva, mas a relação entre mãe e filha é mais de intimidade. Então, aqui o Senhor Jesus Cristo está dizendo que essa relação tão íntima, por causa dele, muitas vezes será quebrada. E o terceiro laço que o Senhor Jesus Cristo apresenta é entre nora e sogra. Aí você vai dizer, não, isso aí não tem tanto problema, né? Que geralmente a coisa não funciona muito bem. Jesus não está pegando tão pesado aqui. Mas, queridos, quando nós falamos de nora e sogra, certamente uma das imagens que o Senhor Jesus Cristo tem em mente é a de Ruth e Noemi. Ruth teria o seu sustento, a sua provisão, diante do descendente de Noemi. É uma relação íntima. Ela está intimamente vinculada à sua sogra. Porque ela sabe que é da sua sogra que nasce aquele que é o seu provedor. É isso que o Senhor Jesus Cristo está descrevendo aqui. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo, irmãos, é que a sua pessoa, quem ele é, e as suas exigências, as exigências que ele apresenta, causam um atrito tão grande e polêmica tão severa, ao ponto de separar familiares. Veja o que ele diz aqui no versículo 36. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Algumas pessoas odiarão a Jesus e seus seguidores com tamanha ira que se um filho se tornar discípulo de Cristo, o amor de um pai pode acabar e o ódio se tornar o sentimento preponderante. É muito comum vermos isso, especialmente em sociedade islâmica,
nós lidamos até melhor do que isso, né? Melhor do que eles em relação a isso. Se um filho nosso diz, pai, eu não quero ser mais crente, quero sair da igreja, nós ficamos tristes, mas lidamos bem com isso. Mas se um filho islâmico diz para um pai, pai, eu não quero mais servir a Alá, irmão, o mínimo que ele vai ser é expulso de casa. O mínimo. Depois de apanhar severamente, independente da idade. E assim acontece também. Lembra-se lá em Corinto, quando Paulo fala de que muitos maridos estavam abandonando as suas esposas porque elas começaram a servir ao Jesus, e esses maridos não queriam mais continuar com as suas esposas? Alguns estudiosos chegam até a cogitar a possibilidade de Paulo ter sido abandonado pela sua esposa quando ele se converteu ao cristianismo. Afinal de contas, Paulo tinha tanta propriedade para falar de casamento, né? Então, como que ele conhecia tão bem uma estrutura de casamento se ele nunca foi casado? Claro, uma inspiração do Espírito Santo, mas alguns cogitam essa possibilidade. Paulo foi casado e foi abandonado pela sua esposa por causa do amor dele a Cristo. Nós não temos como afirmar isso categoricamente. Mas o fato é que casamentos são rompidos por causa de Cristo. Relação entre pai e mãe são rompidos e afetados. E até a relação entre nora e sogra, como nós vemos o Senhor Jesus Cristo falando aqui. Em países comunistas, a perseguição continua até hoje. Na Coreia do Norte, por exemplo, se você sabe que um familiar seu é um cristão e você não denuncia, você também vai preso. É uma perseguição severa, queridos. E o Senhor Jesus Cristo está dizendo bem claramente qual é a exigência que ele está fazendo. Quem quiser ser meu discípulo tem que estar disposto a enfrentar a ira e a hostilidade desse mundo e até mesmo das pessoas que você mais ama. Ele está dizendo que na hora que nos tornamos seguidores dele, devemos nos preparar, porque a espada virá contra nós. Pode vir contra o nosso casamento, pode vir contra o relacionamento que nós temos com os nossos pais. O fato é, a espada dos inimigos de Cristo irão surgir contra nós. Essa é a primeira demanda que o Senhor Jesus Cristo faz. Nós temos que estar dispostos a sofrer por Ele, inclusive dentro das nossas próprias famílias. Mas há uma segunda demanda apresentada pelo Senhor Jesus Cristo, que está aí dos versículos 37 e 38. E a segunda demanda é que nós temos que amar a Ele acima de tudo e de todos. Vejam comigo os versículos 37 e 38. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Aqui eu quero que vocês percebam como se fosse uma estrofe. O Senhor Jesus Cristo repetindo sempre a mesma expressão. Não é digno de mim. Não é digno de mim. Não é digno de mim. Por 3 vezes o Senhor Jesus Cristo diz que aquele que não ama mais a Ele, ou melhor, ama mais os seus familiares mais do que a Ele, não é digno dele. Diante disso surge a pergunta: o que significa ser digno de Jesus? Bem, literalmente ser merecedor. Mas merecedor do que exatamente? Merecedor do amor dele, merecedor da graça dele e merecedor da misericórdia dele. É por ter o direito de dizer que de fato é um cristão. Nós não podemos dizer que de fato somos cristãos se nós não amamos a Jesus acima de todas as coisas. É ser digno, irmãos, de tal modo que Jesus não se envergonhará de nós. E é para esses que Jesus diz: será que Ele é aquilo mais precioso que nós temos? Jesus é o nosso maior tesouro, mais do que a nossa própria família, mais do que a nossa própria vida. Jesus diz que você tem que amá-lo acima de tudo. Vejam, irmãos, Jesus aqui não está dizendo que nós devemos abandonar as nossas famílias, os nossos lares, e vivermos em um lugar isolado com irmãos, né? Um eterno acampamento, né? Viver como Amish ou alguma coisa desse tipo, não é isso. Ele também não está nos incentivando a abandonar as nossas famílias,
Algumas irmãs, ao se converterem, podem pensar isso. Eu tenho que amar mais a Jesus do que o meu marido, aí larga o marido lá e não cuida do marido. Não é sobre isso que o Senhor Jesus Cristo está falando. Ele também não está nos encorajando a nos envolver de tal maneira nas atividades da igreja que nós esqueçamos nas nossas obrigações na nossa família, como marido, como esposa, como filho. O que ele quer dizer é que o nosso amor a ele deve superar um amor que nós temos por qualquer outra pessoa, inclusive familiares e parentes. Isso porque o nosso relacionamento com Cristo é superior, irmãos, aos laços familiares e terrenos. Deixe-me deixar bem claro uma coisa. Os laços terrenos um dia se acabarão. Seu pai, na volta de Cristo, não será mais o seu pai. Seu filho não será mais o seu filho. O vínculo mais forte que vocês terão não é o vínculo do sangue que vocês têm entre si, mas é o vínculo do sangue de Cristo. A relação familiar, ela pertence a esse mundo. O que ficará é a nossa relação com Deus e com os demais filhos. Às vezes algumas pessoas se questionam, mas pastor, e se lá no céu não estiver o meu filho ou a minha filha, será que eu vou ficar triste por isso? Mas a Bíblia diz que lá não tem choro, não tem tristeza. Mas se meu filho não estiver lá, a relação mais importante que você terá é com o próprio Cristo e com todos aqueles por quem ele morreu na cruz do Calvário. Esse será o seu maior apreço, que prevalecerá na eternidade. É a irmandade, é a família na fé. E é por isso que o Senhor Jesus Cristo fala com tanta propriedade: não ame mais o seu filho do que a mim. Porque essa relação de pai e filho vai acabar. Não ame mais o seu marido e a sua esposa mais do que a mim, porque essa relação vai acabar. Afinal de contas, os votos que fazemos no casamento é até que a morte os separe. E a morte de fato separa. Porque nunca mais seremos marido e esposa. Casamento vale aqui, depois acabou. Vocês serão irmãos em Cristo durante toda a eternidade, mas não mais marido e esposa. Então, queridos, Jesus nesse mesmo evangelho explicou dessa exigência que ele faz, de como que a relação com os nossos irmãos em Cristo é mais forte do que os nossos relacionamentos familiares. No capítulo 12 desse mesmo evangelho, nos versículos 46 ao 50, nós vemos o texto dizendo assim, peço que vocês só escutem, eu vou ler o texto. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e os seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse, eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo é, se esses não entenderem o meu ministério e não se submeterem a mim, eles não serão os meus familiares. Os meus familiares são aqueles que fazem a vontade do Pai. E então, queridos, será que nós não temos colocado os nossos familiares em primeiro lugar? Será que nós não temos feito a escolha errada quando paramos para pensar entre agradar a Deus ou agradar um marido ou uma esposa? Ou agradar a Deus ou agradar um filho ou uma filha? Eu posso lhe dizer que se você agrada mais a um filho ou uma filha, a um marido ou uma esposa, a um chefe, mais do que a Deus, esse chefe é o teu Deus, esse filho é o teu Deus, esse marido é o teu Deus. E Jesus disse que a glória dele ele não divide com ninguém. Ou ele tem um primeiro lugar na sua vida, ou nada feito. Se vocês não amarem mais a mim do que os seus familiares, vocês não são dignos de mim, diz o Senhor Jesus Cristo. E então, queridos, que isso fique bem claro. Você, esposa, quando você vê o seu marido errado, e você, marido, quando vê a sua esposa errada, não passe a mão na cabeça.
Você tem que amar mais a Jesus do que esse marido e essa esposa. Você pai, você mãe. Não queira ser mais amigo do seu filho e da sua filha, mais do que um servo de Deus. Antes de tudo, você é um servo de Deus. Não passe a mão na cabeça do seu filho e da sua filha. Veja, você pode proteger eles da igreja. Você pode proteger os seus filhos do conselho da igreja. Você pode proteger os seus filhos das coisas do mundo, mas você nunca protegerá o seu filho contra Deus. Por mais que você bote seu filho debaixo do seu braço, de Deus você nunca irá proteger ele. Por isso, não passe a mão na cabeça do seu filho se ele está errado. Porque você vai fazer o seu filho pecar, você vai fazer o seu marido pecar, e você mesmo estará pecando contra o Senhor. Esse será o seu Deus. Jesus diz no versículo 38 que aqueles que querem amá-lo e servi-lo, na verdade tem que tomar a cruz e ir após dele. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. E nós, irmãos, conhecemos essa imagem de maneira bem clara. Aqui o Senhor Jesus Cristo está falando dele mesmo. A figura de alguém que renuncia a si mesmo para morrer na cruz, ele está falando dele mesmo. Aqui a cruz é um instrumento de morte, representando que nós temos que mortificar a nós mesmos e a nossa vontade. Morrermos para o nosso próprio eu, para que possamos seguir a Cristo. Nada menos do que isso é exigido daqueles que são servos de Jesus. Jesus quer o seu amor supremo, a sua dedicação suprema, maior do que o amor que nós temos pela família e que nós temos por nós mesmos. E ele conclui, no finalzinho do texto, no versículo 39, apresentando então a sua terceira demanda. A terceira exigência de Jesus aqui nesse texto é que nós devemos perder a vida pelo Senhor. Ele exige que percamos a vida para Ele. O texto diz no versículo 39, quem acha a sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Esse é um dos ensinamentos que Jesus mais repetiu. Aparece cerca de 6 vezes nos 4 evangelhos. Que o verdadeiro crente ele tem que perder a sua vida. Ele significa que quem acha a sua vida é aquele que perde. E a pergunta que tem diante de nós é o que é esse achar a vida a qual o Senhor Jesus Cristo está se referindo aqui? Achar a vida aqui é aquele que é bem sucedido de acordo com os padrões desse mundo, é bem realizado de acordo com os padrões desse mundo, tem todos os seus desejos feitos, tem a sua dependência financeira, mas tudo isso alheio ao Senhor Jesus Cristo, sem ter Jesus no lugar certo na sua vida. Essa pessoa ganhou a vida. A gente usa até essa expressão, né? Fulano está com a vida ganha. Nós usamos muito essa expressão. Mas o Senhor Jesus Cristo está falando que essas pessoas que têm a vida ganha, mas que não têm a Jesus, que não vive para Ele, Ele diz, está perdendo a vida. Quem acha a vida, quem ganha a vida, perdê-la. Mas Ele também continua falando, quem perde a vida por minha causa, achá-la. E a pergunta que fica é, o que é perder a vida para o Senhor Jesus Cristo? O Senhor Jesus Cristo quer nos dizer aqui, é que em outrora, você era o centro da sua vida. Você fazia tudo para o seu próprio bem, para o seu próprio prazer, para a sua própria vontade. Mas agora você não vive mais para você mesmo. Afinal de contas, como diz o apóstolo Paulo, não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Eu perdi a minha vida para ganhar a vida. Eu renuncio a mim mesmo para que eu possa receber a verdadeira vida. Meus queridos, em resumo, quem quiser ser discípulo de Cristo deve estar disposto a renunciar a si mesmo e a tudo quanto ama por um amor maior. Certa feita, as pessoas perguntam,
Como que eu abandono um pecado? Como que eu abandono um pecado? E a pessoa vai, ora, lê a Bíblia, e ela consegue lutar contra o pecado durante um bom tempo, mas logo, logo ela cai. E ela vai novamente, pede perdão, vai e luta contra o pecado e ela cai novamente. Jonathan Edwards, teólogo americano, ele dizia que só há uma forma de vencermos contra o pecado: é mudarmos um amor por outro amor. É mudarmos um amor por outro amor. Se o nosso amor a Cristo for maior do que o nosso amor pelo pecado, adivinha o que nós iremos querer mais? Interessante, né? Que geralmente uma pessoa que é viciada em bebida alcoólica, geralmente quando ela faz um tratamento, ela põe o seu vício em outra coisa, né? Ela, sei lá, vira uma pessoa que gosta muito de esporte, por exemplo. Ela deixa de beber e vai ser vidrada em esporte. Ou então ela vai, sei lá, cuidar de moto. Vai ter o hobby dela. Ela tenta mudar um amor por outro amor. Um vício por outro vício. E nós lutamos contra o pecado, abandonando o nosso amor a nós mesmos, aos nossos prazeres, entregando todo o nosso amor àquele que nos amou na cruz do Calvário até a morte. Se nós amarmos a Jesus acima de todas as coisas, nós não iremos nos submeter às exigências de quem quer que seja marido, esposa, chefe, filho, namorado, namorada. Se Jesus é o nosso maior tesouro, nós iremos abandonar todos os nossos amores para viver o maior amor que existe, que é o amor em Cristo Jesus. E então, eu quero trazer algumas lições finais para a gente. Primeiro, questionamento, né? Por que Jesus tem o direito de exigir isso da gente? Será que ele não é meio narcisista? Quem é ele para prometer essas coisas? E que se eu entregar tudo para ele, minha vida por completo a ele, aí sim eu vou ganhar a vida. Queridos, C.S. Lewis, aquele autor das Crônicas de Nárnia, ele dizia algo muito interessante. E só temos como ter duas opiniões a respeito de Cristo. Ou ele era um louco, ou ele era realmente tudo aquilo que ele disse. Não tem o meu termo. Porque Jesus dizia claramente sobre ele: eu sou Deus. Lembra-se? O apóstolo pede: Senhor, mostra-nos o Pai. A mim vê o Pai. Ele está dizendo: eu sou Deus. Ou ele era realmente tudo aquilo que ele dizia que ele era, ou ele é um grande louco. Sendo assim, nessa noite você precisa decidir: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? É um pacifista? Pois ele não disse que ele era isso. É uma pessoa que veio ensinar amor? Ele não disse que era isso. É uma pessoa só que traz paz ao meu coração. Ele não disse que ele era isso. Ele dizia: eu sou o Filho de Deus, que se encarnou. Vou morrer na cruz do Calvário para poder salvar vocês dos seus pecados. E eu não aceito nenhum outro amor no nosso relacionamento. Não há nenhum outro em que nós possamos depositar o nosso amor acima de Cristo Jesus. Ele nos faz demandas. E nesse sentido, Jesus, ele é único. Ele demanda isso de nós porque ele é Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Morreu pelos nossos pecados. Sendo assim, ele tem o direito de exigir de nós o seu supremo amor. Afinal de contas, ele nos deu a vida. E ele tira a nossa vida. E ele pode exigir de nós obediência total. Ninguém tem direito de nos exigir isso. Amar a ele sobre todas as coisas. Se esse homem não for Deus. Nenhum humano tem o direito de pedir essas coisas, a não ser aquele que é verdadeiramente Deus. E o que isso representa para nós hoje, irmãos? Será que nós estamos dispostos a renunciar a tudo por causa do amor a Jesus? Será que nós valorizamos tanto Ele que nós estamos dispostos a abdicar dos amores que nós temos nesse mundo?
Responda de maneira bem franca. Jesus é o primeiro amor da sua vida? Ele é o Senhor da sua vida? Qual é a razão, queridos, de estarmos tantas vezes apáticos e descomprometidos com Cristo? Das duas, uma. Ou porque nunca entendemos de fato quem é Jesus, ou porque entendemos, mas de alguma maneira a incredulidade e a covardia têm tomado conta do nosso coração. Tantas vezes nós não temos tido a disposição de assumir integralmente o que significa de fato ser cristão. Então eu quero lhe convidar nessa noite a repensar a sua vida diante da declaração de fé de que você é um cristão. A maior parte dos que estão aqui professaram publicamente que são cristãos. E eu quero lhe perguntar, você é mesmo um cristão? Aquilo que você fez na frente da igreja, dizendo que você era um servo de Cristo, e que você ama Ele acima de todas as coisas, isso é verdade? Olhe para os seus atos, olhe para as suas atitudes, olhe para as suas escolhas, olhe para os planos que você tem feito. Qual é o lugar de Cristo nisso? Aonde está Jesus nos seus projetos? Ou você está ganhando a vida e perdendo ela? Qual é o lugar de Cristo na sua vida? Se Ele tem o primeiro lugar, quanto tempo você dispõe a se dedicar para Ele? Você lê de fato a Bíblia? Isso eu estou falando do mínimo, irmãos. Eu não estou falando de morrer queimado vivo, tal como os cristãos do primeiro século. Eu estou falando de ler a Bíblia. Só isso. Eu estou falando de oração, ter comunhão com Ele, vir à igreja. Se nós não temos a disposição de fazer essas mínimas coisas para o Senhor, e a preguiça fala mais alto, como que Jesus é o maior amor da nossa vida? Examine a sua própria vida e tome uma decisão. Ou você é de fato um discípulo de Cristo, nos moldes ditado por Ele, não pelos seus moldes. Ou então é melhor fazer como muitos, virar as costas e ir embora. Lembram-se? Chegaram para o Senhor Jesus Cristo em um momento e disseram: mestre, duro esse teu discurso. Negar a si mesmo e carregar uma cruz? Para que tanto ser tão radical, Senhor? Você fará como esses homens que viraram as costas para o Senhor diante do discurso duro dele, quando ele disse quem ele era. Muitos entenderam a mensagem e viraram as costas para ele. Qual é a sua atitude hoje? Talvez você continue vindo na igreja. Talvez você continue vindo na igreja, mas você está de costas viradas para o Senhor Jesus Cristo. Porque você tem um amor maior do que Ele. E Ele não divide esse lugar com ninguém. Jesus não divide esse lugar com ninguém. Ele veio para trazer divisão, tantas vezes entre você e a sua família. Ele veio para que, se for necessário, você morra por Ele. Se você não toma a cruz e segue a Ele, você não é digno dEle. Para que você possa ganhar a vida, você tem que perdê-la. Perder para os seus desejos, perder para os seus interesses, para que Cristo seja tudo em sua vida. E para você que está conosco nessa noite e não se dobrou diante de Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, eu te convido para isso. Eu te chamo nessa noite a se render aos pés de Cristo. E aqui eu quero deixar bem claro que eu não estou pedindo para você dar uma chance a Jesus. Não é isso que eu estou falando. Na verdade, o que você tem que pedir é que Ele dê uma chance para você. Jesus não é como um bobão, um boboca que fica: vem, me dá uma chance, vai, deixa eu entrar nessa vida. Ele é o Rei da Glória. E Ele quer que você se renda aos pés dEle. É Ele que está lhe dando uma chance. E hoje à noite é essa chance. Essa chance pode acabar a qualquer momento. Essa chance pode se acabar com sua própria vida afindando.
Essa chance pode acabar quando ele voltar. E nós não sabemos quando ele voltará. Hoje à noite, Jesus lhe dá uma chance de renunciar aos seus pecados. Talvez você continue aqui na igreja e virando as costas para Cristo. Mas não se engane. Eu quero que você esteja bem ciente da demanda de Jesus para você, da exigência de Jesus para você. Jesus não é um mestre religioso. Jesus não é um guru. Jesus é o seu tudo. Jesus é a sua vida. Jesus é o centro de tudo que você faz. Ou ele está nesse lugar, ou ele não está na sua vida. E é por isso que eu convido a todos aqueles que não estão em Jesus, que não estão vivendo à luz desse princípio, a se entregar a Ele e ter a Ele como seu maior amor. E a você, cristão, que está aqui nessa noite, professou a sua fé, e que a palavra do Senhor está entrando no seu coração. Essa é a noite de você confessar o seu pecado ao Senhor. De você pedir perdão ao Senhor, porque você levantou um outro altar no seu coração. Não ao Deus Baal, não a nenhum outro santo, mas a alguém que você ama mais do que a Cristo. Derruba esse altar nessa noite. Quebre esse altar, para que Jesus seja tudo em sua vida. Ou Jesus é o seu tudo, ou ele não vai ser nada para você. Que o Senhor então nos abençoe, para que ele seja o centro das nossas vidas. Vamos orar? Senhor Jesus, somos tão pequenos, tão débeis, cheios de amores. Misericórdia de nós, Senhor, porque queremos fugir da cruz que o Senhor nos propõe. Não há outro caminho para aqueles que são seus servos, a não ser tomar a cruz e seguir ao Senhor. Nós te pedimos, nessa noite, Senhor, que alguns dos irmãos que pensam que há um cristianismo sem cruz, que o Senhor os desperte do sono que eles têm vivido. Muitos dirão naquele dia, Senhor, que expeliram demônios no nome do Senhor, que fizeram coisas para o Senhor, que fizeram coisas no meio da igreja e o Senhor vai dizer que não os conhece. Afasta de nós essa realidade, Senhor. Afasta de nós todos os ídolos que estão dentro do nosso coração, para que o nosso maior amor seja o Senhor. Ó Senhor, se há alguém aqui nessa noite que ainda não se rendeu a Ti, que o Senhor tenha misericórdia dessa vida. Essa vida que tem vivido em idolatria do seu próprio prazer, de desejos aqui desse mundo, que pensa que está ganhando a vida, mas que está perdendo. Que nessa noite eles possam ver que é perdendo a vida, rendendo a vida deles aos pés de Cristo, é que eles vão verdadeiramente ganhar a vida eterna. Traz clareza nessa noite. Que o Teu Santo Espírito, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, transforme vidas nessa noite. Essa é a nossa esperança e expectativa, Senhor, na qual nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.